Agradecemos a brilhante apresentação do coral do nosso Tribunal de Contas e convidamos as autoridades que compuseram a nossa mesa de honra para se acomodarem junto à plateia e então passarmos à primeira palestra de hoje. Antes de darmos início às palestras, gostaríamos de orientar que as perguntas dos senhores poderão ser formuladas nas fichas constantes em suas pastas e poderão ser entregues às nossas colaboradoras que estarão percorrendo aqui os corredores laterais. As perguntas serão respondidas posteriormente pelos palestrantes e encaminhadas por e-mail. Convidamos o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, servidor Ayrton Roberto Rebem, coordenador da ouvidoria daquela corte, para ministrar a primeira palestra deste encontro, abordando aspectos práticos na implantação da Lei 13.460, de 2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. O Dr. Ayrton é bacharel em Ciências Contábeis e mestre em Controladoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, auditor público do TCE do Rio Grande do Sul desde 2010. No TCE, desempenhou as atividades de auditoria, bem como de assessoria técnica, direção de controle e fiscalização. Professor universitário no Centro Universitário La Salle, no período 2000 a 2010. Atualmente leciona em curso de pós-graduação. Desempenhou as atividades de auditor fiscal da Receita Municipal de Canoas, no período de 2002 a 2006. Trabalhou no cargo de contador em regulação econômico-financeira na Agência Reguladora do Rio Grande do Sul, no período de 2006 a 2010. Atualmente é coordenador da ouvidoria do TCE do Rio Grande do Sul. Com a palavra ao nosso palestrante. Bom dia. Quero agradecer ao IRB pela oportunidade de podermos discutir uma jovem lei que está posta no nosso cenário. E essa minha exposição, sem dúvida nenhuma, é uma operação, digamos, de risco. É quase que um swap no mercado de derivativas, algo parecido. Porque discutir algo tão novo, com tanto tempo ainda para colocá-la em vigência, pela vacância que tem, vamos, ao longo desse tempo, nos permitir ouvir, interpretar diversas análises feitas e formatos e estratégias e fazer com que ela aconteça. Eu vou tentar aqui demonstrar algumas questões mais focadas na ouvidoria e depois algumas estratégias que a gente tem adotado lá no Rio Grande do Sul que tem dado certo. Primeira coisa que eu gostaria de comentar é que a ouvidoria, ela vem, então, além de toda a questão do usuário, mas ela vem no primeiro momento a fortalecer, a ser mais um instrumento de fortalecimento da integridade dos órgãos públicos. Através dos canais de denúncias, ou seja, ouvidorias, junto com os controles internos, juntos com as procuradorias, as organizações vão se fortalecendo e vão enxergando melhor as suas responsabilidades na proteção ao erário, a gestão eficiente e eficaz dos recursos. Então, em termos de governança, a ouvidoria vem a dar uma grande contribuição, junto já com outros elementos que aqui também perpassam essa minha figura, como padrões de éticas que passam também pela própria corregedoria que será tratada aqui nesse evento. Eu gostaria de observar que, nesse contexto, a ouvidoria ela é citada numa PEC, a PEC 45/2009, ela ainda está lá no Congresso, mas ela tem uma importante contribuição na medida que vai, então, colocar as funções de ouvidoria
numa emenda constitucional, o que vai nos valer uma garantia muito maior em termos de mantermos essas estruturas nas governanças públicas. E quando eu falo em ouvidoria, em fortalecimento da integridade dos órgãos, eu quero me valer de estar falando muito nos 70% dos municípios brasileiros que têm menos de 10 mil habitantes. É lá onde é que as coisas são mais difíceis de implementar, é mais complicado, e eu vou relatar bastante esse ponto com vocês. Também quero fazer um reporte de que nós tivemos já uma medida lá em dezembro de 2016 com foco no cidadão. Então, instituir a ouvidoria, ou o quero chamar para esses municípios menores como atividades de ouvidoria, em vez de ouvidoria. Por quê? Eu tenho um primo meu que eu chamo ele de A Vítima. O nome dele é Raul e ele é prefeito do município de menos de 4 mil habitantes. Eu chamo ele de A Vítima porque normalmente eu trago um problema para ele e vejo qual é a reação dele. Então, quando eu coloquei essa lei, no final de semana de família para ele ler, ele fez uma leitura muito rápida e disse: tranquilo, não preciso ter ouvidoria, qual é o teu problema? Então eu quero discutir um pouco isso com vocês, de que essa leitura mais rasa e que por vezes, aonde os recursos chegam com menor força, tende a serem feitos. Mas essa visão com o foco no cidadão, essa portaria interministerial do final de 2016, já está nos sinalizando para o que vinha depois, que é essa lei agora, 13.460, com foco amplo no cidadão, no usuário dos serviços públicos. Aqui foi uma tímida colocação, mas importante, porque fazia parte lá do nosso arsenal no Rio Grande do Sul para podermos convencer os municípios a adotarem a ouvidoria. Assim como aquela PEC que ainda não está no mundo jurídico, também estava sendo utilizada como um instrumento de convencimento. Agora não. Agora nós temos uma lei que dá uma roupagem bastante consistente, que vai para muito além da ouvidoria. No centro estão os direitos básicos dos usuários, obviamente também os seus deveres. Mas esses direitos, se a gente se reportar ao nosso tema afeto, é deixar muito claro esse direito de manifestação que o usuário dos serviços públicos tem de se fazer aos órgãos. E essa manifestação, ela está dada na lei, que podem ser feitas nas ouvidorias ou diretamente aos órgãos e entidades. Assim está literalmente escrito. O que fez com que, voltando ao meu primo Raul, não, ouvidoria vai me dar custo, eu não tenho funcionário. Então, por isso que antes eu toquei naquela simplicidade, praticar atividades de ouvidoria. Então, numa longa conversa com ele, ele foi se convencendo, sim, é possível. Porque para ele, ouvidoria, um município de 4 mil habitantes, ele diz: eu não tenho como criar um cargo, eu vou aumentar a despesa, eu não tenho nenhuma sala, porque realmente a prefeitura dele é algo, não tem nem espaço. Bom, mas você tem a caneta, eu disse para ele. A caneta é poderosa. Você pode colocar na tua governança a ouvidoria, você pode dar atribuições a ela, mas ela ser absorvida nas atividades diárias da tua prefeitura. Então, eu vou falar ainda mais sobre isso. Essas manifestações feitas, então, nós temos que estar, os órgãos públicos, preparados para recebê-las. E a lei foi
foi muito bacana no sentido que ela vem e deixa muito clara a questão da carta de serviços. Essa carta de serviços, ela vai relatar tudo aquilo que o órgão oferece à sociedade, como oferece, e lá ela vai ter que dizer como que ela recebe as manifestações. Se ela tem uma ouvidoria ou se ela, então, está oferecendo uma outra forma, como a entrega de uma manifestação diretamente ao órgão ou entidade. Só que lá vai ter que deixar muito claro como que isso vai acontecer. Eu vou abordar mais à frente. Nessa lei, ela vem e faz uma mescla boa, mexendo com governança e gestão. À medida que ela exige que sejam formados conselhos de usuários, nós temos um importante instrumento para compor a governança, para que se analise, se discutam estratégias de melhoria dos serviços. Por outro lado, a gestão, ela vai ter que tomar as suas atitudes e cumprir o que está na lei, fazendo, por exemplo, aquela avaliação continuada do serviço anualmente, através de uma pesquisa, como lá cita a lei. Outro ato de gestão importante é que cada ano a entidade, o órgão, terá que publicar um quadro geral de serviços prestados, quais são os responsáveis, para que o cidadão saiba com quem se comunicar, e para cada tipo de necessidade que ele tem, a quem procurar. Então, a lei ela é um misto de governança e gestão, e aqui a gestão tem que estar, como bem colocou o nosso conselheiro, Sebastião, toda hora rodando o seu PDCA, para conseguir alcançar os melhores níveis de qualidade na prestação do serviço ao usuário. Bom, então um desafio, pegando lá o problema inicial do meu alvo, da minha vítima, ele se apegou a esse artigo 10, parágrafo 3º. Caso não haja ouvidoria. Então, esse caso não haja ouvidoria foi que ele se apegou e disse, caso não haja. O que eu tenho no meu site? Ele disse, eu não tenho ouvidoria, mas eu tenho lá algo que diz assim, contato. Contato é uma forma de comunicação, uma forma de recebimento, de manifestação? Sim, até pode ser. Porém, eu quero demonstrar aqui, através dessa palestra, de que não é tão simples assim. Simplesmente ter um contato ou um fale conosco. O que está a nossa missão em termos de Tribunal de Contas? Talvez interpretar essa questão e poder melhor depois multiplicar, principalmente aqueles que precisam de mais luzes para entender o verdadeiro espírito da lei. Então, não ter ouvidoria é mais simples para 70% dos municípios até 10 mil habitantes atender à lei? Faço essa pergunta e quero caminhar aqui pelos artigos e buscar uma resposta. Bem, está claro uma coisa, carta de serviços é obrigatória, não importa o tamanho do teu órgão ou entidade, tá? Administração direta ou indireta. Agora, essa carta de serviços, ela então vai ter que descrever claramente de que forma chegarão as manifestações dos usuários, em que locais, em quais os canais, se ele vai receber pela internet, presencial, por e-mail, e quais os procedimentos. Ele vai entregar um protocolo, depois, em quanto tempo ele vai dar mais resposta para o cidadão. Então, a carta de serviços vai descrever isso. Agora, tanto faz se vai ser uma ouvidoria ou vai ser um fale conosco com contato. A carta de serviços, ela vai ter que deixar muito claro o seu formato
de receber manifestações. Então, até aqui, um município pequeno, um município maior, não tem mudança. Se nós olharmos de que a lei tem um capítulo que trata somente de manifestações, e o recebimento dessas manifestações independe se eu tenho ouvidoria ou, como diz a lei, eu oferto um contato direto ao órgão e à entidade, tanto faz, todos terão que atender o capítulo 3 com relação aos formatos, tá, mínimos a serem cumpridos no recebimento de manifestação dos usuários. Logo, a gente vai chegar à conclusão de que a ouvidoria é a melhor opção. E é por aqui que eu quero dizer que vale a pena apostar que é por aqui. Até ele fazer a carta de serviços, colocar os seus formatos de recebimento de manifestação, atender o capítulo 3 da lei, é igual, não interessa. Ele achou, o meu primo Raul, de que é o seguinte, não, caso não haja ouvidoria, então eu não preciso de nada disso aí em questão de ouvidoria, então eu tenho contato, está lá. Não, não é bem assim. Então, essa mensagem inicial que eu queria fortalecer, de que a ouvidoria, tanto os demais formatos, até certo ponto, eles serão uniformes. Adotar a ouvidoria tem uma grande vantagem, porque daí nós temos o capítulo 4 da lei, que mais ou menos desenha atribuições, mais ou menos não, ela foi até bastante profunda, né? Desenha as atribuições de uma moderna ouvidoria. Então, por que não aproveitar já um caminho percorrido, sem contar, obviamente, de que a ouvidoria perante aos ouvidos dos usuários é outro tipo de motivação, de lembrança, tem toda uma questão aqui de marketing, né? Também da própria administração pública perante os seus munícipes, ou então, seus eleitores. Bom, então a essência da lei é atender bem o cidadão. Para eu atender bem o cidadão, essas questões que a lei coloca, como a participação, proteção e defesa dos direitos, é um mínimo a ser zelado aos usuários dos serviços públicos. Eu vou percorrer agora os artigos, alguns pontos, para ver se nós conseguimos chegar ao final da minha exposição a essa mesma conclusão que inicialmente eu coloquei. De que até certo ponto é tudo igual, se eu não ter ouvidoria ou não colocar ouvidoria, e que colocar a ouvidoria é muito melhor do que caminhar até a metade do trajeto e ficar estacionado por ali, sendo que eu poderia, então, oferecer algo muito maior. E essa questão de convencimento, claro que para nós, ela é muito mais tranquila se a gente alcançar esse objetivo, porém, quem está lá do outro lado, como bem colocou o nosso conselheiro Sebastião, né, de nós levarmos para aqueles que precisam, já parte do trajeto, sei lá, asfaltado, por exemplo, para que eles tenham mais conforto, principalmente eu falo dos municípios que representam 70%, aqueles até 10 mil habitantes. Então a lei, antes dela começar a tratar de ouvidoria, ela diz que uma manifestação, ela pode ser reclamação, denúncias, isso é clássico para nossas ouvidorias. Certo? Então, se eu colocar lá um contato, o certo seria, então, oferecer lá no site, muito bem, mas o seu contato quer o quê? Reclamação, denúncia. Então,
já estou executando atividades de, entre aspas, atualmente ao abrigo da ouvidoria. No artigo 9º, nós temos lá que, para garantir seus direitos, o usuário, então, poderá apresentar manifestação. Muito bem. Nos deu um conceito de manifestação e nos disse, olha, manifestação é garantia ao usuário. Agora, o usuário vai dizer, mas para quem que eu faço a manifestação? Quem eu procuro? A lei também coloca no artigo 6º dizendo que essas informações, elas têm que ser garantidas ao usuário de serviço público. O acesso ao agente público ou ao órgão de receber manifestações. Então, esse acesso ele tem que ser garantido. Até então, ele não está dizendo que esse acesso tem que ser garantido na ouvidoria. Tem que ser garantido. E aí se coloca a carta de serviços, no artigo 7º, onde vai ser, então, descrito, né, o local que vai ser recebido, a forma, né, para que o usuário faça as suas eventuais manifestações. Bem, lá na carta de serviço também vai ter que aparecer quais são os procedimentos para receber e responder às manifestações. Que não está dizendo que é para receber e responder manifestações à ouvidoria. Não, as manifestações. Então, não, mas esse negócio de eu responder uma manifestação é uma coisa de ouvidoria. Hoje é o que a melhor prática nos indica. Agora, não posso me esconder através de um outro meio de receber manifestação e descumprir o que está aqui na lei, que é o direito do cidadão, independente do canal, ele receber uma resposta, por exemplo. E quais os mecanismos de consulta que ele vai ter para acompanhar o andamento daquela manifestação que ele fez. Então, a manifestação, e aqui vem um ponto que depois eu quero conversar mais, exige a identificação do requerente. Essa é uma discussão bastante, histórica, para quem conversa sobre ouvidoria. É anônimo, pode, não pode, identifica, não identifica. A lei se posicionou e diz que, inclusive, a identificação do requerente não conterá exigências, né, que viabilize a sua própria manifestação. Mas eu quero conversar mais sobre esse ponto. E aí vem lá a minha vítima, né, o parágrafo 3º do artigo 10, caso não haja ouvidoria. Então, tudo isso até aqui vale para, seja qual for a forma de contato, seja qual for a forma de receber a manifestação do usuário, desde que ela esteja muito clara na carta de serviços. Bem, eu prossigo. Essa manifestação ela poderá ser feita por meio eletrônico. No caso de manifestações por meio eletrônico, então, tem a questão da proteção, do sigilo, né, dos dados. Chega até citar que é possível requerer meios de certificação de identidade do usuário. Tudo bem. E os órgãos e as entidades deverão que facilitar bastante o contato do usuário, a manifestação do usuário. Porque nós temos diversos níveis do usuário, então, quanto mais simples o formulário, melhor. Eu vou dizer para vocês que, lá no Rio Grande do Sul, no ano passado, nós recebemos manifestações identificadas e desidentificadas, ou anônimas. No passado, nós recebemos 8.000 demandas, 99% desidentificadas, anônimas. Esse ano, nós fechamos julho com 8.000, a mesma quantidade do ano passado. Nós devemos ir a 12.000 esse ano, praticamente 100%, né? Tira aí uns pontinhos, mas estão desidentificados. Nessa avalanche, e depois eu vou descrever, nós desenvolvemos estratégias, né, de
elevar a quantidade de ouvidorias municipais no Rio Grande do Sul para tentar nos até desafogar, canalizar muita coisa para lá que poderiam ir para eles, em vez da gente responder. E nesse contexto eu cheguei a pensar uma coisa, que é o seguinte: eu vou fazer assim, eu vou pegar lá no site e vou fazer com que o manifestante ele qualifique mais a sua demanda. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar lá um relatório estruturado, onde é que ele vai entrar, vai dizer para mim do que se trata a sua demanda. Ah, é área de quê? Pessoal? Clique em pessoal. Se trata de hora extra ou função gratificada? Hora extra, clique em hora extra. Ah, você tem o nome completo da pessoa? Escreva nesse campo. Passou pela minha cabeça para tentar melhorar muito o que acontece lá, de a gente ter que fazer pedido de complementação de informação, dada o escrito raso, né, do caso feito pelo demandante. Só que é isso que eu tinha pensado, a lei veio me combater. E você vai amadurecendo e vai pensando, olha, é melhor então, está certo mesmo, melhor eu aqui, né, me virar no meu quadrado, porque realmente, além que a gente recebe vários públicos, então temos que administrar isso. Então a questão da identidade pessoal seria protegida já nos moldes da Lei de Acesso à Informação. Claro, não será então, de alguma maneira, deixado de receber qualquer manifestação. E os procedimentos de análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e celeridade. Ora, se eu tenho uma ouvidoria, que ela está no mundo da governança, ela tem outras externalidades, ela tem por trás as melhores práticas amplamente conhecidas, divulgadas, pesquisadas. Então, ali o caminho para eu ter mais eficiência e também a questão que envolve a celeridade, quando, no capítulo que trata aqui das ouvidorias, atribui prazo para resposta às demandas. Mas vamos avançar. Bem, a efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende eu receber a manifestação, eu emitir um comprovante de recebimento, eu fazer uma análise, obter informações complementares, se for o caso, entregar, então, uma decisão administrativa com ciência ao usuário. Ora, isso aqui vale para a ouvidoria e vale para o meu primo lá, que disse, olha, saí ligeirinho dessa tua armadilha. Então, aprofundando, talvez esse mantra que eu quero cada vez mais me convencer e quero compartilhar estratégias com todos, de a gente conseguir fazer com que isso faça eco, né, e se faça valer lá, principalmente aonde nós temos o maior volume, onde é que o estoque é maior, os municípios menores desse nosso Brasil. Em síntese, a carta de serviço é obrigatória. Apesar da ouvidoria não ser, há uma leitura. Inclusive, eu tenho lido alguns artigos já, como eu disse, ainda tudo é muito cedo, mas, principalmente, tenho lido alguns artigos do pessoal da área de direito, onde sempre no final vem uma frasezinha lá, se perdeu a oportunidade de deixar a ouvidoria como obrigatória. Sempre aparece essa crítica. A gente sabe muito bem, nós trabalhamos com as questões do controle interno, o controle interno está na Constituição, e olha o esforço que nós fizemos para fazer que o controle interno funcione, trabalha e cumpra a sua missão. Então aqui vale a nossa quantidade de esforço e, para isso, nós vamos ter que ter argumentos, vamos ter que convencer talvez, os Raúls, meu primo esse da vida aqui. E aí eu digo para vocês que uma das estratégias que adotamos
que foi fazer diversos treinamentos na área de ouvidoria e ensino à distância, para aumentar bastante a quantidade da informação lá nos municípios. Vocês têm que ver nos fóruns de discussão, onde trata, então, ali, o pessoal conversa, né, abertamente, abre o coração. E quando eles são de município pequeno, olha, tem cada coisa escrita que eu vou dizer para vocês. Eles dizem, pô, você quer que eu faça uma ouvidoria aqui, mas em 10 minutos eu caminho toda a cidade. E digo para ti, não preciso de ouvidoria. Nesses 10 minutos eu encontro o prefeito no caminho, encontro o secretário, falo com não sei quem. Então, argumento do outro lado tem bastante e com bastante resistência. Então, nós vamos ter, saber usar bem essa lei, né, para a gente reforçar bem a nossa artilharia, né, e sairmos, podemos perder algumas batalhas, mas a guerra nós temos que fincar a bandeira no final. Então, estava complementando só isso, de que a carta de serviço obrigatória, apesar da ouvidoria então não ser, porém as informações na carta, acerca de locais e formas, bem como sobre o padrão de qualidade dos procedimentos para receber, responder e consultar as manifestações, são os mesmos para todas as formas disponíveis. Ainda há de se anotar que todas as exigências do capítulo 3, que trata das manifestações dos usuários, aplicam também a todas as formas. Então, eu não sei se consegui chegar, como disse, essa é uma operação de derivativos, né, de risco, mas mesmo para lidar nessas situações, a gente procura sempre ouvir, discutir e aprender, ganhar experiência com todos. Então, nesse ponto, vai ser bem interessante se a gente possa depois ter uma pergunta ou outra. O que mais eu gostaria de comentar com vocês? Então, dentre esses canais, ouvidoria, fale conosco e contato, qual será a opção do gestor para disponibilizar ao usuário o acesso ao agente público ou ao órgão? Para esses 70% de municípios? É quase que uma curva ABC, né? 70%. Mas é mais ou menos isso. Eu quero convencer, mas vale a pena optar pela ouvidoria? Na minha opinião, então, particular, claro que sim. Não tenha nem dúvida, esse é o espírito da lei, né? E nós temos um capítulo só para isso, que vai facilitar muita vida, né? Para que sejam feitas as resoluções, as leis, os decretos que coloquem a ouvidoria na governança desses órgãos, onde carece mais de acompanhamento técnico. Mas vamos enfrentar muito essa questão. Não tenho gente, não tenho lugar, e aí se vai adiante. Bem, eu quero agora falar um pouquinho das ouvidorias. Eu quero, então, andar mais à frente. Eu tenho esse caminho, eu já estou na metade, e quero concluir o percurso dizendo que o capítulo que trata das ouvidorias tenta promover a participação do usuário de uma maneira que ele possa ser muito mais respeitado, que ele possa, então, ao final, que ele seja ouvido e que os problemas encontrados sejam corrigidos, que essa correção faça com que melhore o serviço, que faça com que isso chegue lá na nova pesquisa, aquela pesquisa anual sobre a qualidade dos serviços, e vai gerando, então, uma onda positiva que possa garantir a qualidade de vida das pessoas. Só que para nós, ouvidoria, nós temos umas missões que estão na lei, que aí servem muito também para nós, Tribunal de Contas, e aí nós vamos ter que fazer conversar mais, trocarmos mais experiências. Quando cita, por exemplo, que deveremos acompanhar a prestação de serviços visando garantir a sua efetividade. Nós, lá no Rio Grande do Sul, para a gente dar conta esse ano, 12 mil demandas, certo? Acompanhar a prestação do serviço. Então, nós trabalhamos muito lá com controle interno. Nós temos uma rede
interna com os controles internos, entre aspas, eu chamo aquilo até de rede de ouvidorias, certo? Onde é que a gente aperta um botão lá, se aquela demanda a gente entender que o controle interno tem mais condições de nos responder, com mais velocidade, a gente aperta o botão, automaticamente cai lá, já cai um e-mail na caixa de e-mail, um SMS, né, no celular do controlador interno, com o prazo para ele responder. E aqui nós temos um ponto interessante. Nós não temos, nós temos que ter uma relação de confiança com o controle interno, porque a gente está encerrando uma manifestação confiando naquele parecer conclusivo que a gente está pedindo ao controle interno. Então, como acompanhar essa prestação? Muitas vezes depois volta, o demandante faz de novo, dizendo, olha, você disseram aqui, o controle interno disse que está resolvido, só que eu estou aqui e não está resolvido. Então, ainda temos que amadurecer muitas coisas e também esse ponto, propor aperfeiçoamento da prestação de serviço. Então, tudo nós temos que olhar com uma certa dosagem, porque a nossa ouvidoria, ela é quase que uma ouvidoria terceirizada, porque a gente está atendendo o jurisdicionado, por vezes porque ele não tem ouvidoria, por vezes porque o demandante entende que nós somos os competentes para aquela situação. Mas esse propor aperfeiçoamento, digo para vocês que a gente tem feito muito isso com os controles internos nessas demandas. Por exemplo, descontrole nos combustíveis, abastecimento de carro, veio a demanda, nós mandamos para lá, o controlador interno responde, realmente, é verdade. Apuramos aqui e vai ser cobrado do servidor. Não, cobrado do servidor, eu quero que você, ou desejo que você tenha uma norma que estabeleça critérios, formatos que gere externalidades de controle interno. Eu devolvo para ele perguntando, você tem algum? Não, não tem. Então, quando a gente está exigindo dele uma norma para controlar, de que, olha, não estão cumprindo o horário na Secretaria de Obras. O que você tem lá de controle? Ah, nada, tem um caderno. Não, se não tem ponto, você não tem... Certo? Então, esse propor aperfeiçoamento, eu acho que é mais factível. Auxiliar na prevenção e correção de atos, também, certo? Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos, medidas. Então, aí nós passamos a ser uma ouvidoria onde a gente possa tirar um pouco aquela missão de resolver estaticamente a missão, mas tentar enxergar como que eu consigo, em maior escala, evitar que isso aconteça de novo. Certo? E promover a adoção de medida e conciliação de usuários, isso é muito importante. Semana retrasada, era 5:50 da tarde, me ligou lá da portaria, da recepção, um colega, voz de homem, disse, olha, Ayrton, tem um pessoal que quer subir fazer uma manifestação. 5:50, o horário é 6, tá bom, qual é o problema? Sim, mas quem é? Eu perguntei. Não, são o cacique da tribo, era tribo Guarani. Eu pensei, 5:50, sexta-feira, era uma sexta-feira. Que pegadinha, Cacique da tribo Guarani, 5:50. Tá, pode subir. Tá ótimo. Fiquei ali na minha sala e era o cacique. Era o vice-cacique. O cara veio trazer um problema que tinha toda lógica, porque tem um conselho que trata das questões indígenas lá no Rio Grande do Sul, que recebe verba da secretaria lá, uma secretaria do Estado, e que estava sendo mal aplicado aquele recurso e tal. Então, é uma situação onde eu estou analisando que talvez a melhor maneira minha de sair vai ser por aqui. Conseguir propor uma mediação, porque é difícil entender eles não têm essa... o entendimento deles é limitadíssimo. Talvez uma mediação seja mais simples. E depois, eu já tive 3 audiências com eles. Daí ele trouxe uma cacica, de uma outra tribo lá, esses dias, e eu fui cumprimentar ela,
cacique, seja bem-vindo. Ela, cacique não, eu sou cacica. Sabia que tinha cacica. Mas é um caso que se aplica bem. Outra questão importante, então. As ouvidorias farão aquilo que já nós fizemos hoje, né? Os relatórios de gestão nos deram um prazo, isso já está bem disseminado entre nós, de que aquilo, né, aquela frase clássica, aquilo que a gente não controla, não enxerga, a gente não consegue rodar PDCA, não consegue melhorar, né? Esse relatório de gestão não é nada mais aquilo que a gente já tem feito, porém, ali no inciso 4º, adotar as providências adotadas, né? Isso aqui é interessante, a gente amadurecer mais como vamos lidar com isso. A ouvidoria, então, ela vai ter essa missão de encaminhar a decisão final ao usuário, né? Observem que lá atrás, quando eu tratava do capítulo das manifestações, também tinha que entregar a decisão. Aqui está particularizando a ouvidoria, né? Porque a ouvidoria é que dela se extrai a melhor qualidade no atendimento. Ela pode solicitar complementação de informação e tal. Bem, concluindo então, com relação à lei, ainda carecem de regulamentos específicos, tá? Carta de serviços, ouvidoria, a própria a ouvidoria, claro, lá no município, qualquer órgão, entidade, vai ter que colocá-la na sua governança através de algum ato normativo, né? Essa carta de serviços ainda ela deverá ser regulamentada, e bem como os conselhos dos usuários e a avaliação continuada dos serviços públicos. Então, os 4 grandes pontos da lei, eles ainda requerem, né, essa regulamentação, e acho que aqui nós temos uma grande missão agora para pensar. Retornando, nós tentarmos asfaltar, ou então asfaltar seria o máximo, né? Tentarmos deixar a estrada em melhores condições possíveis para aqueles que carecem de maior conhecimento técnico. Talvez a gente pudesse aqui nos reunirmos com sei lá, a federação, a associação dos municípios, fazer um grupo de trabalho, elaborar algumas minutas, modelos de formação do conselho, né, da avaliação continuada dos serviços. Nós já temos aqui na avaliação continuada a questão do nosso índice, né, de gestão municipal. Será que a gente já não tem ali já isso pronto? Me ocorreu isso ontem de noite. Pode ser, porque ali avalia diversos serviços públicos e é um instrumento testado, utilizado. Há de se pensar. Da mesma forma, o ato normativo para formar a ouvidoria. Muitos ligam para nós lá, tu tem uma minuta aí para eu fazer um decreto lá, uma Câmara. Né? Acho que nós temos aqui um espaço bom para contribuir. Prazo de implementação, ainda temos bastante prazo. Eu diria que não tem bastante prazo, desculpa. Por que não tem bastante prazo? Para mim o prazo é exíguo. O prazo é pequenino. Por quê? Que eu vou mostrar para vocês agora algumas estratégias que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul. Estamos fazendo praticamente, vai fechar agora, no final do ano, fecha 2 anos. 1 ano e meio, então. E é difícil. Primeira estratégia que nós adotamos lá, com essa preocupação no foco de ampliar o número de ouvidorias, aonde nós temos mais órgãos, ou seja, municípios, legislativos e executivos municipais. Fizemos um projeto de diagnósticos, então, fizemos primeiro um diagnóstico das ouvidorias municipais, ele está disponível no nosso site. Isso aqui foi ano passado, o instrumento tem 28 perguntas. Nós adotamos também uma maneira de contato muito direto com o presidente da Câmara e o prefeito, através de ofícios do nosso conselheiro ouvidor, que é o Dr. César Miola, vai estar aqui presente amanhã. Ele não pôde chegar ainda a tempo hoje, onde amanhã nós vamos nos aventurarmos a disponibilizar uma cartilha de ouvidoria, justamente com esse foco, de trazer conhecimento, ou levar conhecimento para onde o conhecimento tem mais dificuldade de ser capturado. Então, nesse questionário, nós
apuramos algumas informações interessantes. Dos 497 municípios, somente 20 não responderam. E a presença das ouvidorias, elas nos executivos, vamos pegar somente aqui para facilitar, ela está presente lá no Rio Grande do Sul em 27% dos executivos. Responderam nessa pesquisa. E somente 11% disseram que estão lá e existe alguma norma. Então, nós temos um mundo todo a ser consertado. A partir desse diagnóstico que nós começamos a atuar em estratégias que vou demonstrar agora as próximas. Dessas ouvidorias municipais, então, que são aí as 27% que responderam, vou aceitar então que elas possuem essas ouvidorias, elas estão mais presentes nos municípios maiores. E a carência está lá, municípios até 10 mil habitantes, somente 25%. E aí começa então esse meu mantra com os pequenos, né? Onde é mais difícil. Nessa nosso diagnóstico, identificamos problemas de diversas formas. Na infraestrutura, por exemplo, instalação física, equipamentos adequados, 35%, então, os executivos dizem que acham que está suficiente. Sistema informatizado, praticamente 60% dizem que tem. Link, isso eles sabem fazer bem, tá? Por isso que é 80%. Eles vão lá e legislativo, então, consegue fazer melhor ainda, 86%. Que é ir lá no link, lá no site, botar um link, com a ouvidoria. Bueno, o que vai acontecer depois daquilo ali? Porque não tem mais nada, a gente não sabe se você vai ter protocolo, se em quanto tempo vão te responder, Bom, congestão das demandas, tá? Essas ouvidorias, 40% dos executivos dizem que tem controle da quantidade. Ora, 60% não tem. Então, não sabe nem quantas eles têm. Então, por aí a gente vê, né, que a coisa tem muito a melhorar. Indicador de desempenho, nem se fala, 19% responderam que possuem. Relatórios gerenciais, 33% disseram que fazem. Ora, se eles não têm nem dados brutos, como é que vai fazer relatório? E aí vai. Servidores que atuam na ouvidoria, uma grande quantidade de servidores que são cargos em comissão. Então, eles chegam, prestam um serviço, vão embora, só que esse serviço não é acumulado em lugar nenhum, porque não tem um sistema de informação, não tem uma norma, que daí faça com que também você possa tratar seletivamente as demandas, certo? Problemas de diversas ordens. Mas os respondentes aqui, então, nessa pesquisa, nós chegamos à conclusão que 100 legislativos disseram que tinham ouvidoria e 141 executivos, tá? Então, isso aqui dá 241. Depois das ações, depois desse diagnóstico, com as nossas ações, nós pulamos de 241 municípios, tá? Municípios. Aqui tem uma pequena sobreposição, por isso que diminui um pouco o número. Mas hoje nós estamos em 480 órgãos. Tá? Nós temos 497 municípios, 994 órgãos executivos legislativos. Nós tínhamos 241 órgãos nessa pesquisa que disseram que tinha ouvidoria. Hoje nós apuramos, através de uma pesquisa no site, critério, tem ou não tem link de ouvidoria, de 241 nós fomos para 480 e poucos. Então, essas ações que nós fizemos, que eu vou mostrar agora as seguintes, nós dobramos o número de ouvidorias nos municípios. Sem a lei. Né? Nós acreditamos muito que com a lei possamos fazer muito mais. O interessante é dizer também, telefone 0800, somente 3% dos respondentes que têm ouvidoria disseram que usam. 0800 é um não tarifado, certo? Então, nos municípios onde a população é menos desprovida de recurso, o telefone é uma situação mais... para mim foi uma surpresa esse percentual aí. Tá? E o presencial,
né? Então, puxado pelos municípios pequenos, eles têm muita questão do presencial. Bom, já quase concluindo, tá? Mas ali tem número 2, segunda estratégia. A primeira estratégia foi diagnóstico. No diagnóstico, nós concluímos que somente 13% dos respondentes disseram que fizeram algum treinamento em ouvidoria. 13%. Nós, então, estamos indo agora para o terceiro evento de treinamento. Nós conseguimos, ao finalizar o segundo evento de treinamento, sair de 13% para 39% dos municípios treinados. Então, no primeiro treinamento foram 117 inscritos, foi lá em 2016. Né? Então, fizemos toda uma publicação, um ofício do próprio ouvidor também, direto para os órgãos, certo? E outro ponto importante que o doutor César propôs aos municípios em ofício, né, colocando lá no ofício o meu telefone, tá, o meu e-mail à disposição para ajudar os municípios. O que eu recebi lá de telefonema, de contato, de e-mail, de visita de comissões de vereadores, foi muito interessante. Por isso que eu acho que valeu muito a pena. Nós saímos de 241 órgãos para 480 órgãos com ouvidoria. O quarto item que a gente colocou nessa estratégia foi um novo treinamento agora em maio de 2017, aí já aumentou, de 117 foi para 187 inscritos. Tá? Esse material nosso do treinamento está disponível no site do IRB, se alguém quiser dar uma olhada. Fizemos divulgação, tudo. Esse ponto aqui nos ajudou bastante, está nos ajudando, que é a divulgação dos links das ouvidorias dos órgãos. O que a gente fez? Nós fomos em todos os sites dos órgãos, pegamos o link e incluímos esse link no cadastro digital de cada órgão, cadastro digital oficial do tribunal. E lá, nós fizemos o cadastramento inicial. Agora, de tempo em tempo, é obrigatório o controle interno revisar esses dados e atualizar. Então, à medida que vão surgindo novas ouvidorias, eles vão colocando. As que já tem, nós já colocamos. E linkamos esses acessos às ouvidorias dos órgãos ao nosso portal. Então, como é que funciona aqui? Vou pegar o exemplo de Gramado. Quando o sujeito vai lá fazer uma demanda para Gramado, ele escreve Gramado. Daí ele clica em buscar órgãos. Aí abre lá, caixinha órgãos. Então, eu já selecionei Câmara de Gramado. Quando ele seleciona o órgão, se acaso aquele órgão tem ouvidoria, o portal já diz na hora. Se ele, mostrar para ele de que ele pode também se socorrer do ambiente local. E aí nós colocamos um texto. A ouvidoria do TCE está estimulando os executivos e legislativos municipais gaúchos a criarem e fortalecerem suas ouvidorias e o órgão selecionado, Câmara de Gramado, possui ouvidoria própria acessível pela internet. Assim, você poderá optar por realizar sua demanda diretamente ao órgão, em seu portal, utilizando aquele atalho ali. Quando ele clicar ali, ele vai direto para a página da ouvidoria do órgão. Agora, se mesmo assim desejar realizar sua demanda através do site do TCE, é só clicar abaixo. Quando ele clica, ele deseja utilizar o TCE, some tudo em cima e ele continua escrevendo a sua demanda. Aqui está nos gerando uma coisa interessante. Está entrando agora, nós tivemos que ter que criar uma natureza na nossa classificação estatística que se chama ouvidoria. Não existia essa natureza de classificação. Tinha lá, classificação, servidor, hora extra, licitações, agora criamos uma ouvidoria. Porque as pessoas estão se utilizando disso daqui para mandar para as ouvidorias municipais e não funcionam. E aí eles mandam para nós, dizendo, olha só, a ouvidoria tal, aí teve um caso lá que mandamos para o controle interno. O controle interno respondeu, olha, realmente, é verdade. Quem clicava naquele atalho, bem assim o cara escreveu, não ia para lugar nenhum. Bem assim. Porém, corrigimos o problema, isso faz com que a gente fique feliz. E, bom, mais uma coisa que eu vou comentar daí a seguir. Bem,
Dentro dessa estratégia está a cartilha, que amanhã o Dr. César vai falar sobre ela, nosso ouvidor. Então, buscando, porque ligam muito para nós lá, tá, mas vocês não têm uma cartilha, vocês não têm... Então, essa cartilha, ela, né, em toda a sua, assim, uma maneira, não querendo escrever um livro, a gente pode ser que foi bastante sucinto, pode ser que sim, pode ser que não, incorporamos as questões da lei, ela já estava pronta, daí veio a lei, nós revimos tudo de novo ela, mas faz parte das nossas estratégias. Então, amanhã vocês terão acesso a esse material. Outra coisa que fizemos, tem uma minuta de uma resolução onde incorpora também essa lei, com as melhores práticas que a gente entende. Tá? Ela está direcionada, ali tem a minuta da resolução, tá? Ela está direcionada ao nosso corpo técnico. Assim como nós temos uma resolução lá que trata da receita e despesa, da receita pública e do controle interno. Ela direciona para nós e indiretamente impulsiona o jurisdicionado. Nós ainda vamos colocar no ar agora, no segundo semestre, em setembro, mais um treinamento, que daí nós vamos incorporar a lei, e vamos fazer um novo diagnóstico para termos um comparativo com aquele feito um ano atrás. Para ver se nós conseguimos elevar não somente a quantidade, mas percorrer a questão da qualidade dessas ouvidorias. Por fim, finalizando, eu só quero, então, fazer um gancho com o que antecipei lá atrás. É uma preocupação que eu tenho. Então, nós, tribunais, talvez, no médio prazo, a gente consiga, né, fazendo essas ações, incentivando a criação e o fortalecimento das ouvidorias municipais, a tendência de que os municípios, né, recebam aquelas demandas mais operacionais. Por exemplo, tem que ter calçada na rua, né? Não estão coletando lixo, certo? E que muitas vezes a gente recepciona porque eles não têm nem isso, certo? E, claro, a gente fica um pouco mais focado nas questões funcionais, né, legais, assim por diante. Aqui, só para fins de curiosidade, eu quero recuperar aquela passagem da lei que diz que exige a identificação do demandante. Essa discussão, então, nesses municípios pequenos, é complicada. Eu vou mostrar para vocês aqui duas manifestações de municípios pequenos. Porque o que está acontecendo também? Eles vão lá, identificam o nosso portal lá, Fortaleza dos Valos, tá? Aí diz, tem ouvidoria. Aí ele resolve fazer para Fortaleza dos Valos. Cai direto no portal lá da ouvidoria do município e lá é obrigatório ele se identificar. Ele não vai se identificar. Então, nós vamos ter um efeito aqui, né, rebote para nós. O que tem acontecido? Olha aqui, Portaria dos Valos. Bom dia. Gostaria que fosse verificada a ouvidoria do site da prefeitura, pois a mesa solicita identificação do denunciante e não possui opção anônima. Porque lá nas cidades pequenas eles se conhecem. Eles, não, mas tem toda a proteção, é garantido o sigilo, a proteção. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. Nós, lá no nossas demandas, buscando melhorar o feedback com os demandantes, nós damos a possibilidade de o demandante cadastrar um e-mail, tá? E ele receber automaticamente a informação de toda vez que a demanda andou lá dentro do tratamento, toda vez que ela movimentar. Tá? Aí, faz um ano que eu fiz isso, criei isso, tá? Aí eu fui lá na informática e pedi, eu quero uma estatística, quero saber quanto por... E aí botamos uma mensagem lá, não se preocupe, porque a demanda ela é anônima, mas esse e-mail que você vai colocar, a gente tem toda a garantia, ela está protegida. Aí fui lá, veio com a informática, tem como tirar um relatório para saber, o cara tirou. Olha, é como se diz lá no interior, uma nhaca. Mesmo assim, né, eles têm medo terrível. Até porque a gente sabe que lidamos no dia a dia, a maioria são servidores, né, que conhecem lá dentro, que nos entregam muita coisa interessante. Mas olha, foi uma ação que foi visando um conforto ao demandante, mas ele prefere ter o desconforto, né, e não colocar um e-mail lá. PM de Vorá. Para utilizar a ouvidoria do município, é necessário identificar-se.
Assim, para evitar perseguições políticas próprias em lugares pequenos, as pessoas não usam esse instrumento. A presente denúncia trata de, daí contou lá o problema. Pessoal, muito obrigado. Desculpa se eu abusei um pouco da paciência de vocês, mas era o tempo que me deram, então eu tentei, acho que deu para fechar bem. Seria um prazer discutir com vocês. Amanhã nós vamos ter de tarde, não, amanhã no final, acho que amanhã nós vamos ter uma oportunidade de ter, junto com outros coordenadores de ouvidoria, uma dinâmica de conversar mais, de dialogar, para a gente poder evoluir, poder ver aonde que nós temos que nos empenhar mais. Muito obrigado. Até uma próxima, então.